não está entre, Ele está dentro de nós, né? Ele anda conosco, nos guia e nos fortalece. Nesse sentido, posto esse esclarecimento que vocês se propuseram a andar juntos, dividir o mesmo telhado, as mesmas ideias, as mesmas opiniões, entende-se que a partir de agora, mais do que nunca, a minha vontade ficou em segundo plano. Agora é a nossa vontade. A partir de agora, em especial, as minhas prioridades ficaram em segundo plano. Agora é nossa prioridade. Agora, mais do que nunca, o meu projeto, o eu, ficou tudo em segundo plano. Porque agora é nós. São juntos, trabalhar juntos, criar uma nova identidade. Vocês estão unindo hoje, através desse enlace matrimonial, duas famílias diferentes. Vocês são duas pessoas diferentes, mas se propuseram a andar juntos. E juntamente, atrás de vocês, tem duas famílias, cada uma com a sua particularidade. Tem um DNA da família Pedro, tem um DNA da família Roberta. Mas o que é mais importante, a partir de hoje em especial, é que vocês vão estar construindo um novo DNA da família Pedro e Roberta. Nesse novo DNA da família Pedro e Roberta, e que uma vez que hoje no altar do Senhor, vocês estão convidando Deus para estar no meio de vocês, na vida de vocês, esse DNA deve ter uma formação, um caráter, que acima de tudo evidencie Deus. Evidenciar Deus no dia a dia, nas decisões, evidenciar Deus até nas discussões, até nas relações íntimas. Tudo foi Deus que criou, e é para Ele, e é para a glória dele. Quando vocês, daqui a pouco vocês vão estar fazendo voto com vocês, né? Eu sei que lá no fora as coisas já devem ter tecido algumas palavras alusivas a isso, mas quando vocês estiverem colocando esses dois anéis, um anel no dedo de cada um, vocês entendem que aqui vocês estão colocando um anel para, de uma forma perceptível, claro, evidenciar de quem você faz parte, de quem você pertence, né? Uma vez que esse anel, essa aliança, no dedo anelar da mão esquerda de Pedro está dizendo para todas as outras, antes que eram candidatas, agora tem uma dona, igual Roberta, com esse dedo no dedo anelar da sua mão esquerda, você vai estar falando através dessa aliança, que você agora tem um dono, e esse dono, o nome é Pedro. Uma outra característica interessante nessa aliança é que, e eu gostei, uma coisa interessante, que era toda de ouro, correto? Ouro tem um significado muito lindo, muito bonito, de modo que hoje em dia eu tenho percebido algumas alianças com algumas misturas, e aí é onde, por falta, de entendimento, alguns fazem isso, aliança com algumas misturas, de prata, por exemplo. Só que a parte que representa Deus, o trono de Deus, é tudo de ouro, representa a pureza, representa algo puro, não há mistura. O casamento de vocês dois, aliançado com esses dois anéis de ouro, quer tipificar que o casamento, a relação de vocês tem que ser uma relação pura, de clareza, de pura intimidade com Deus, onde Deus, quando vocês hoje estão convidando para fazer parte da vida a dois de vocês, entende-se que no altar de Deus,
interior, onde encontra-se a Arca da Aliança, é tudo de ouro, representando somente esta pureza. Outra característica muito interessante na aliança que vocês hoje estão se dispondo, né, a caminhar juntos, é que essa aliança costumam fazer isso em todos os casamentos, que é algo muito interessante. Você pode me falar aqui, Pedro, onde começa, onde é o início desse anel? Você pode falar nem onde é o início, nem onde é o fim. É o casamento de vocês nesse dia de hoje. Começa no eterno e o final no eterno. Amém. Entende? Lá em Malaquias, não vou ler, mas a Bíblia fala que o Deus, ele usa o relacionamento a dois para dar uma exortação, trazer uma exortação para o povo judeu. E ele fala que ele sempre usa o relacionamento para a melhor forma dele falar com o homem através de relacionamento. E no Antigo Testamento, para com o povo de Israel, o relacionamento que ele tinha era de esposo e esposa. Israel era como uma esposa de Deus, e Deus o marido, de modo que quando Israel sempre, quando se prostituía, Deus, ele auto se intitulava como um traidor, como um traído, entende? E aí ele fala, quando ele deu a carta de divórcio para Israel, em especial para o Reino do Norte, ele fala, o que ele deu? Justamente pela rebeldia daquele povo. Mas em Malaquias ele fala que ele odeia o divórcio. Ele fala, as palavras são justamente essas. Está lá em Malaquias 2, o verso 14 e o verso 15. O verso 15 é especial. Ele fala assim, ele odeia o divórcio. Hoje muitos casamentos, alguns já casam, já pensando ou conjecturando até quando nós vamos. Esse tipo de pensamento não pode existir na mente de vocês. Até quando? O voto que vocês vão fazer agora um para o outro é até que a morte os separe. O voto no altar é até que a morte os separe. Se vocês estão convidando Deus hoje para o relacionamento de vocês, pronto. Tudo que vocês necessitam, você já tem. É Deus na vida de vocês. Não de carro, nem de casa, mas com Deus na vida de vocês. Ele garante 3 coisas essenciais na vida do ser humano, que é o que está lá em Mateus, no capítulo 6, que é comer, beber e vestir. O comer, beber e vestir são as 3 coisas essenciais que todo homem necessita, e ele garante isso. A casa, ok, vocês vão trabalhar em casa. Carro, a mesma sorte. As viagens, a mesma sorte. Mas o que Deus promete a vocês, uma vez vocês andando com Ele no meio de vocês, Ele vai falar, pode chover canivete, mas não vai faltar o comer, o beber e o vestir na vida de vocês. Sendo assim, quero lhes convidar para esse voto a 3, ou seja, cordão de 3 dobras, para que ele não venha se arrebentar facilmente, em especial. Eu quero convidar para que vocês agora, no momento de colocar as alianças um no outro, fortalecendo este momento, vocês vão dirigir os votos um para o outro, justamente reforçando aquilo que eu sei que vocês já fizeram, aquilo que vocês já fizeram diante da justiça. Mas o que vocês fizeram lá? Vocês assinaram um documento, correto? O documento agora, vocês têm uma certidão, e que essa certidão substitui a certidão de nascimento de vocês, é a certidão de casamento, porque é um só.
Um único documento serve para os dois. Não mais certidão de nascimento, mas agora certidão de casamento. Só que esse documento a gente pode pegar e rasgar. O divórcio, como muitos estão fazendo hoje, vai lá e pede para anular. Não é verdade? Mas diante de Deus não existe isso. Diante de Deus, esse compromisso que vocês estão fazendo, Pedro e Roberto, vocês já têm um com o outro e agora estão fazendo com Deus. Entende? Pode chover que adverte, mas permaneçam fiéis com Deus, que Deus sempre vai dar a saída para os problemas que vocês não têm. É natural, todos nós temos. Ele sempre vai colocar, como diz o jargão aí, colocar a terra quando vocês põem o pé. É colocar o pé mesmo não vem na terra. É um passo pela fé. Muitas vezes na vida de vocês vão chegar situações em que pai e mãe, eles não vão poder fazer nada. São vocês dois. Entende? O que pai e mãe fizeram com vocês até aqui, ok, eles vão continuar assistindo, porque pai, principalmente mãe, já viu, né? Mas tem coisas que só com vocês. Não adianta pai, não adianta mãe, só vocês. E coisas essas que vocês ainda não passaram, mas vão passar. Mas não importa. O importante é que nessa parte vocês estão convidando Deus para lhes auxiliar, ajudar e dar saída para todos os quaisquer problemas que vocês tenham. Tá bom? Vamos fazer esse voto então, neste momento? Fique em pé. Primeiro Pedro. Meu amor, esse voto marca para você e todos os presentes a promessa que te amei, te amo, te amarei para a eternidade. A convicção de que você é a pessoa certa surgiu desde o nosso primeiro encontro. A convicção era tão grande que em 6 dias depois eu pedi falando na dos seus pais. O que nos uniu foi nossa essência, e o Espírito Santo me tocou para que eu, como cabeça, guie esse casamento nos princípios da nossa essência, que é a essência de adorador. Eu vou cuidar de você, te proteger, prover, amar incondicionalmente, se necessário morrer por você. Ainda profetizo que nossa família será a bênção, nossos filhos, netos e toda a nossa descendência serão adoradores de Cristo em espírito e em verdade. Albertinho, ou melhor, senhora Alberta de hoje para a eternidade, finalmente poderei dizer que essa mulher linda e maravilhosa é a minha mulher e repreendo em nome de Jesus o espírito de inveja. Te amo muito e te quero para sempre. Assinado, Senhor Pedro Henrique Rocha Machado. Roberto, diante desse voto do amado Pedro, você concorda e aceita essa aliança como sinal de fidelidade dele para contigo, de te cuidar, de fazer o que você fez todos os dias da tua vida? Sim.
primeiro beijo, aquele momento foi especial. Foi tão leve que nunca me esquecerei do que estava no sentido. Como Deus é maravilhoso. E sempre preparou cada momento nosso. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida e por tudo que você faz por mim e por nós, por todo o esforço e cuidado que você teve comigo, que agora eu te amo muito e não vou, e quero te amar até o dia que você me permitir. Muito bem, diante do voto proferido pela querida Robertinha, Pedro, você aceita com todo o coração esse voto, uma vez que ela também, nesse voto, nas entrelinhas, ela está se prontificando a te fazer feliz, cuidar de você? Sim. Vamos orar sobre as alianças. Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento, entregando a Deus mais jovem, casal, bondoso Deus e eterno Pai. Neste momento, apresento a vida de Pedro, apresento a vida de Roberta, que nessa tarde eles se propuseram diante do Senhor, firmando um compromisso diante do Senhor, de andarem juntos com o Senhor, de dividir o pão, de dividir o prato, de dividir o telhado, de modo, Pai Santo, eu peço que toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, as bênçãos espirituais, repousam sobre a vida dos teus filhos, no seu dia a dia, nas suas dispensas, abençoando o seu trabalho, abençoando os seus projetos, abençoando o Pai Santo, a família que vai crescer, que em tudo, meu Deus, eles possam perceber a provisão do Senhor, eles possam perceber o cuidado e o zelo do Senhor. Assim, Pai, nós suplicamos que a mão poderosa, abençoadora e protetora do Senhor esteja dia a dia sobre a vida dos teus filhos, sobre os seus momentos particulares um com o outro, que em tudo, meu Deus, em tudo, o Senhor lhes conceda a sabedoria do alto. Sabedoria essa, como a tua palavra nos ensina, que edificou a sua casa sobre as 7 colunas. Que esse lar que hoje se inicia, que hoje está ganhando forma, seja um lar cujo lar seja edificado sobre a rocha que é Cristo, sobre o fundamento que é Cristo, e que as colunas que são peculiares ao casamento possam, Deus, fazer presente no dia a dia da vida deles, seja da relação íntima, seja do diálogo, seja da relação familiar, que essas colunas, ó Pai Santo, possam dia a dia trazer-lhes sustento, de modo que eles cresçam dia a dia no conhecimento e na graça do Senhor. Seja com os teus filhos, abençoa-os ricamente,
abençoa o lar deles, abençoa, Pai Santo, a entrada e a saída, abençoa, Pai Santo, cada momento da vida deles. Nós assim pedimos e rogamos, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, oficialmente, quero lhes apresentar, antes Pedro e a antes Roberta, agora Senhor Pedro e a senhora